Oi, galerinha, tudo bem aí com vocês? Prontinhos para mais uma aulinha de matemática? Daquelas bem legal? Então, antes tem um recadinho de sempre, que a professora tem falado para vocês, que vocês têm que entrar lá no Classroom e garantir a chamada de vocês. Como que vocês fazem isso? Acessem o link, aquele link que tem lá, aquele local no Classroom, que normalmente em matemática, diariamente, nós da segunda série, de segunda a quinta, vocês recebem essas atividades no Classroom. Então, tem alguns links da aula, dos materiais. O primeiro link é o link do formulário de chamada. Entra lá, responde, garanta lá sua presença e reforça o seu aprendizado, tá bom? Então, o que nós trabalhamos na aula anterior de matemática aqui com a professora Neomar? Vocês lembram? Eu lembro que tinha uma atividade para casa. Vamos conferir? Então, na aula anterior, nós resolvemos problemas envolvendo probabilidade de eventos simultâneos. E a professora deixou essa atividade para casa. Lembrando da atividade, uma urna contém 3 estrelas azuis e 2 amarelas. Tainá retirou 2 estrelas sucessivamente, sem reposição, bem importante, sabendo que a primeira estrela retirada foi azul, qual que é a probabilidade da segunda ser amarela? Então, eu sei que a primeira estrela era azul. Qual que é a probabilidade agora da segunda ser amarela? Então, é isso que eu quero responder. Acompanhem a professora. Então, observem lá. Sabemos que a primeira estrela retirada foi azul. Vocês concordam com isso? Então, eu retirei uma primeira estrela. Então, as minhas possibilidades, que eram lá 6 estrelas, passaram a ser, certo? Ó, a probabilidade, eu quero saber, pense lá de novo com a professora. Sabemos que a primeira foi azul. Então, tá lá. Eu tinha quantas? Eu tinha 4 azuis e 3 amarelas. Eu tinha 7. Eu tirei uma, porque isso está dado no enunciado. Agora, qual que é a probabilidade da segunda estrela ser amarela? Então, eu tirei, certo? Uma azul, porque eu já falei lá no enunciado que ela era azul. Nós já lemos isso lá. Então, sobrou 6 estrelinhas. Dessas 6 estrelinhas, eu quero saber qual que é a probabilidade da segunda estrela retirada ser amarela. Observaram que as nossas possibilidades diminuíram lá dentro, no caso, as possibilidades de estrelas, né? A quantidade de estrelas. Então, um evento alterou o outro, porque no primeiro evento eu tirei uma estrela. Agora, no segundo evento, ele dependia daquele primeiro, tá bom? Então, agora, vamos ver a probabilidade da segunda estrela ser amarela? São 3, ó, 1, 2, 3 amarelinhas, dentre as 6 estrelas que estão lá dentro. Simplificando ou dividindo aqui em cima, né? Essa fração por 3 e embaixo por 3, eu tenho 1 sobre 2, ou 1 meio. Que isso é igual a 0,5. 1 dividido por 2 é 0,5. Agora eu transformo em porcentagem. Multiplico 0,5 por 100 e eu tenho lá 50%. Então, a minha probabilidade aqui da segunda estrela retirada ser amarela é 50%. Ah, professora, eu resolvi de outra forma. Tem outras formas. Tem outras formas que vocês podem estarem resolvendo. É muito raciocínio, muito jeitinho de resolver. Às vezes você nem precisa, né, de tudo isso que a professora colocou aqui. Mas eu coloquei para explicar detalhadamente para vocês da onde que apareceu isso, tá bom? Então, agora, pessoal, aqui é o xizinho, né? Que saiu a estrelinha, era para ter aparecido antes. Então, olha aqui, pessoal. Nesta aula, vamos trabalhar a probabilidade de eventos independentes. O que será que são eventos independentes? Nós falamos muito sobre eventos simultâneos, né? Sem reposição. Agora, nós vamos falar de eventos independentes. Vamos embarcar aí nessa aventura com a professora, tá bom? Então, a probabilidade de eventos independentes. Observem lá. Ó, a professora vai ler aqui para vocês. Ó, se A e B são eventos independentes, então, lembra lá do teorema da multiplicação, que a professora já falou para vocês? Observem lá, eu tenho a probabilidade, certo? De ocorrer ali o evento A, interseção com B,
é igual à probabilidade de ocorrer o evento A vezes a probabilidade de ocorrer o evento B. Então, quando nós estamos falando de eventos independentes, nós utilizamos muito. Qual que é a probabilidade, por exemplo, lá da bolinha? De sair uma bolinha azul e uma amarela. Então, quando nós utilizamos o E, a professora já falou muito disso, nós estamos falando de multiplicação. Aí surge esse teorema aí da multiplicação que está totalmente atrelado também à interseção. Quando nós falamos de interseção, multiplicação. Quando nós falamos de união, é adição, tá bom? Então, vamos acompanhar esse exemplo com a professora. Uma urna possui 5 bolas azuis e 3 bolas amarelas. Ao retirar 2 bolas, observem lá que a professora grifou com reposição, tá? Agora é com reposição. Então, eu fui lá, tirei uma bola e coloquei ela novamente dentro da caixa lá da urna, tá bom? Qual é a probabilidade de ambas serem azuis? Então, vamos pensar. Quando nós estamos trabalhando ali, qual a probabilidade de ambas serem azuis? Qual que é a probabilidade da primeira ser azul e da segunda ser azul, tá bom? Então, nós vamos entrar aí no teorema da multiplicação de probabilidades, só que eu tenho que entender aí certinho como que funciona. Então, observe, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Confere aí, pessoal. Então, dessas 8 bolinhas, 5 são azuis e 3 são amarelas. Então, qual que é a probabilidade da primeira ser azul? Olha só, é 5 de 8, certo? Tenho 5 azuis dentre as 8 possíveis. E qual que é a probabilidade da segunda ser azul? Lembrando lá, a professora marcou lá, com reposição. Eu tirei a primeira bolinha azul e coloquei ela novamente lá dentro. Ela está lá dentro novamente. Diferente do anterior, né, da aula passada, que nós trabalhávamos sem reposição, tá bom? Então, a probabilidade da segunda ser azul não vai mudar. Por isso que a gente chama de eventos independentes. Tá vendo que um não alterou o outro? Eles são independentes, eles não dependem de ocorrer um primeiro evento, que não vai mudar, no caso, o meu espaço amostral, ele não vai mudar a quantidade, né, nesse caso que nós trabalhamos aqui de bolinhas, porque nós tiramos uma bolinha e colocamos ela novamente. Então, multiplicando isso, porque eu quero a primeira e a segunda azul, multiplico essas probabilidades 5 sobre 8 vezes 5 sobre 8. Tem essa multiplicação de fração. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Dividindo 25 por 64, eu tenho lá 0,3906, tá bom? E isso, em porcentagem, é 39,06%. Lembrando que para transformar em porcentagem, nós multiplicamos por 100, tá bom? Deu para entender o evento independente com esse exemplo? Deu para perceber? Vocês perceberam que um não depende do outro, nesse caso? Então, vamos lá. A professora vai testar esse conhecimento com vocês. Então, uma atividade. São realizados 2 lançamentos sucessivos de um dado perfeito. Por que perfeito, pessoal? Quando nós falamos de dado perfeito, é que ele não tem nenhuma alteração. A professora já falou isso para vocês. É um dado que ele não tem, por exemplo, ele não está alterado para cair sempre aquele número, tá bom? Então, por isso que normalmente os enunciados eles trazem iguais, perfeitos, tá bom? Então, retomando, são realizados 2 lançamentos sucessivos de um dado perfeito. Qual que é a probabilidade de ocorrer, nos 2 casos, o número 5? Então, eu vou lançar o dado uma vez, vou lançar o dado 2 vezes. Qual que é a probabilidade de cair o 5 e depois o 5 também? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
voltando com a nossa resposta aqui do exercício, da atividade. Então, a primeira jogada, lancei o dado, tá bom? Qual que é a probabilidade de cair ali 5? É 1 entre 6, porque o dado tem lá seus 6 ladinhos, né? Na segunda jogada, também vai alterar? Não vai alterar nada. Também a minha probabilidade aqui é 1 entre as 6 possíveis, porque eu joguei o dado, joguei novamente. Isso não vai alterar em nada, só que eu quero saber a probabilidade das duas jogadas. Então, eu vou multiplicar essas jogadas. 1 sexto vezes 1 sexto, tá bom? 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Dividindo 1 por 36, eu tenho lá 0,277 e infinitas casinhas lá, tá bom, pessoal? Isso, em porcentagem, é aproximadamente, esse símbolozinho aqui com igual e um tiozinho em cima, é aproximadamente 2,77. Multiplicamos esse resultado aqui por 100, tá bom? Então, bora lá para a atividade 2? Vamos fazer mais uma atividade? Eu acho que vocês gostaram desse, né? Não é difícil. Então, a professora vai ler e vocês acompanhem. Uma urna contém 3 bolas azuis e 2 cinzas. Pedro retirou 2 bolas simultaneamente, com reposição. Então, ele tirou e repôs. Qual que é a probabilidade da segunda ser azul? Então, eu quero saber a probabilidade da segunda, certo? Ser azul. Qual será que pode ser a probabilidade? Então, pensem aí e a professora já volta com a resposta.
Conseguiram, pessoal? Vamos analisar esse exercício? Então, eu tenho lá as minhas 5 bolinhas, certo? Então, da primeira ser azul, o que acontece? Olha lá, acompanhe com a professora. 3/5, tá? Então, o que isso significa? 3/5, 3 dividido por 5 é 0,6, que é 60%. E da segunda ser azul, eu repus a bola. Entenderam que a professora repôs essa bola? Então, a segunda ser azul, o que vai acontecer? Olha só, não vai alterar o meu espaço amostral, como a gente já falou, que o espaço amostral, a quantidade de elementos que eu tenho, não vai alterar, né? Eu repus ela com reposição. Então, 3/5 é a mesma probabilidade. 3/5 dividindo é 0,6 e representa ali, multiplicando por 100, 60%. Então, essa é a ideia dos eventos independentes. Eles não são alterados nesse caso, né? Que a gente está repondo a bolinha lá dentro, tá bom? Por isso que um não depende necessariamente ali do outro, tá bom, pessoal? Então, anotem lá o resultado. Então, continuando aqui, a professora trouxe um quiz para vocês, tá? E esse quiz, a ideia é que vocês relacionem cada evento com suas características. Quando eu estou falando de evento dependente, certo? O que significa um evento dependente? Significa o resultado de um evento não afeta o resultado do outro? Ou o resultado de um evento é afetado pelo que já ocorreu? E quando eu falo de evento independente? Qual que seria a relação que eu tenho entre evento dependente e independente com o significado que está ali do ladinho? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Isso ajuda muito na hora de resolver o exercício. Então, um tempinho e já volto aí com a resposta. Conseguiram responder, pessoal? Lembrando que esses conceitos são bem importantes na hora que você vai resolver o exercício, para identificar se ele é dependente, se ele é independente, tá? Então, os eventos dependentes, eles são chamados aqueles lá que o resultado de um evento é afetado pelo outro, ó, palavrinha dependente. Então, ele vai depender do outro, ele vai depender do outro evento, tá bom? E os independentes já são aqueles, né, que independem. No caso, o resultado de um evento não afeta o resultado do outro. Isso nós acabamos de ver. Então, o resultado ali não afetou, certo? A probabilidade do outro evento acontecer. Porque a gente está falando muito com reposição, exemplo. Ou o exemplo do dado que a professora falou. Não vai alterar na minha segunda jogada, que eu queria que saísse os dois números 5. Joguei e saiu o 5. Né? Então, depois joguei novamente, saiu o número 5. Então, essa era a probabilidade que eu queria saber, mas eu não alterei o dado. Né? Então, um evento não alterou o outro. Tá bom? Então, ele é independente. Belezinha? Então, mais uma atividade legal aí para vocês. Acompanhem aí de casa. Uma caixa contém exatamente 7 parafusos. 4 de aço e 3 de ferro. Retira-se o acaso um parafuso da caixa. Registra-se o metal, certo? Que ele é feito. Então, tirei e registrei lá qual metal que ele é feito. E ele é recolocado na caixa. Olha lá, recolocado na caixa. Então, é com reposição. A seguir, retira-se novamente ao acaso um outro parafuso da caixa. Tá bom? Registrando o metal do qual é feito, também foi registrado. Calcular a probabilidade do primeiro parafuso ser de aço e do segundo ser de ferro. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem nesse exercício e eu já retorno aí com a resolução.
E aí, pessoal, conseguiram resolver essa do parafuso? Então, vamos pensar ali. Até a professora colocou os desenhos dos parafusos. Esses cinzas a professora colocou como de aço e 3 de ferro, que é essa corzinha mais escura ali, tá bom? Então, acompanhem aí. Queremos o quê? O que nós queremos? Queremos que o primeiro parafuso seja de aço e o segundo de ferro. Então, observem aqui no desenho com a professora. Eu quero o quê? Que o primeiro seja de aço. Então, para o primeiro ser de aço, entre esses 7 parafusos, olha só quantos que são de aço. Eu tenho 4 de aços, que são esses cinzas aqui. São 4 de aços. E dentre os 7 possíveis ali que eu tenho. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender essa parte? Agora, a probabilidade do segundo ser de ferro. Então, é o mesmo raciocínio. Quantos de ferro que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 parafusos de ferros dentre ali os meus possíveis 7. Então, eu tenho 3 sobre 7. Então, nesse caso, percebam que nós estamos apenas discutindo aqui o enunciado. Então, nós estamos levantando os dados, e isso é muito importante quando vocês estão fazendo esses exercícios, tá? Vocês refletirem, juntarem os dados principais, é muita interpretação, tá bom? Então, observe que o número de parafusos da caixa ele vai continuar o mesmo na segunda retirada. Por quê? Porque houve a reposição do primeiro. Então, isso estava escrito lá no enunciado, que foi reposto. Se ele foi reposto, não vai mudar. Eu tinha 7 parafusos, eu coloquei ele lá novamente para ver depois na segunda retirada. Então, isso que tem a ver aí com o evento independente, tá? A professora está frisando bem isso para vocês notarem essa diferença, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, a probabilidade de obter a sequência que nós queremos ali, tá? Então, vamos lá. Aço e ferro. É isso que eu quero saber, tá? Então, eu estou falando do quê? Olha o que a professora colocou aqui. Aço e ferro. Então, eu vou tirar um parafuso de aço e depois um de ferro. Então, eu estou falando lá da interseção. Esse símbolo aqui, que é um Uzinho, né? Um U viradinho ali, é interseção. Tá bom? Lembrem lá. Então, a probabilidade de ocorrer um evento A, tá? Com a interseção do evento B. Isso que nós estamos falando do teorema da multiplicação de probabilidades. É a probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer um evento B, tá bom? Então, a professora só substituiu aqui para vocês entenderem essa ideia. Qual que é a probabilidade de ocorrer um e o outro. Então, eu estou falando aqui, chamei meu evento A de aço, meu evento B de ferro. Então, vou fazer essa interseção. Então, a probabilidade do primeiro ser de aço e a probabilidade do segundo ser de ferro. Então, vamos fazer essa interseção entre a probabilidade do aço e do ferro. Então, eu tenho 4, certo? Aqui no aço eu tenho 4 parafusos de aço e 7 ali, dentre os 7 possíveis, tá bom? E agora no de ferro eu tenho lá, lembra que a professora falou no comecinho? Eu tenho 3 entre os 7. Percebam que aqui embaixo é o total, né? Eu tinha 7, continuou 7, porque eu repus, no caso, né? Foi reposto, era com reposição. Então, eles são independentes. Multiplicando, fazendo aquelas continhas lá, eu tenho 4 vezes 3, que é 12, e tenho 7 vezes 7, que é 49. Até a professora deixou de outra cor aqui, ó, a interseção com a multiplicação, para vocês perceberem que isso está diretamente relacionado, tá bom? Então, vamos dividir isso. Eu tenho lá 0, 2, 4, 4, né? 0,2, 4, 4, 8. E tem esses 3 pontinhos porque continua. Fazendo essa continha lá na calculadora ou até resolvendo aí no caderno, quem gosta de fazer, vocês vão perceber que ele vai continuar. Então, multiplicando por 100, eu tenho lá aproximadamente 24,48%. Então, nós utilizamos aqui o teorema da multiplicação. A professora deixou marcadinho. Então, resolvi passo a passo com vocês para vocês tentarem entender mais ou menos essa ideia dos eventos independentes. Tá bom? Falando o teorema ali da multiplicação de probabilidades. Tá bom, pessoal? Então, agora aqui com vocês, olha só, a probabilidade de eventos independentes, se forem volta aí. A probabilidade de eventos independentes que nós estamos falando. Se forem evento independente, o que nós temos aqui? Olha só, o que vocês acham? Hein, pessoal? O que vocês acham disso?
Se forem eventos independentes, certo? O que nós temos? Nós temos lá, olha lá, a probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A, é igual à probabilidade aqui de ocorrer B. E a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, é a probabilidade de ocorrer A. Percebam que está diretamente relacionado aí com o primeiro, tá bom? Então, essa é uma informação importante que nós temos, tá? Que você, ó, percebam. Isso é um dado matemático que é dado, é uma informação importante relacionada a esse conteúdo, tá bom? Então, a professora vai deixar um quiz aqui para vocês sobre isso que eu acabei de falar. Seja A e B eventos independentes. Podemos afirmar que a probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A, é igual à probabilidade de ocorrer B? Isso é muito usado, é uma afirmação que nós temos que ver se está certa. A professora falou anteriormente, mas isso é uma afirmação matemática ali dentro dos eventos independentes, tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês lembrarem que eu já falei, hein? Já volto com a resposta. E aí, pessoal, qual que é? É verdadeira, né? Então, a professora acabou de mostrar para vocês ali que a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que ocorreu o evento B, é igual à probabilidade de ocorrer B. Isso nós estamos falando dos eventos independentes. Então, isso é uma afirmação, tá bom? Então, a professora vai deixar uma atividade para casa pensando nisso que eu expliquei para vocês agora. Está bem relacionado, olha só. Dois eventos independentes, A e B, certo? São tais que a probabilidade de ocorrer A é 3 sobre 5 e a probabilidade de ocorrer B é 2 sobre 3. Então, a professora vai pedir para vocês calcularem ali a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, a probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A. Lembra que essas afirmações, o que é a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, dentro dos eventos independentes? A professora mostrou ali anteriormente, então é para vocês pensarem. E também aqui a interseção da probabilidade de ocorrer A, certo? Da interseção, ó, a probabilidade de ocorrer A, interseção com B, certo? Desses dois eventos aqui, ok, pessoal? Então, também nós temos a nossa fórmula lá da probabilidade, né? No caso do teorema da probabilidade, que é a multiplicação. Quando estamos falando de eventos independentes, é isso que vocês vão usar. Então, deixei esses recadinhos aí, dicas para vocês. Agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e já volto para a gente retomar o que nós aprendemos hoje.
E aí, já conseguiram anotar? Esse enunciado não é tão grande, né? Acho que deu tempo certinho de vocês copiarem aí. Espero que vocês façam, porque a professora vai corrigir na próxima aula, tá bom? E o que nós aprendemos nessa aula antes da gente ir lá para a próxima aula? Vamos refletir um pouquinho aí. O que nós aprendemos nessa aula? Nós falamos sobre os eventos independentes, começamos resolvendo um exercício da aula anterior e trabalhamos também com eventos independentes. Então, nós vimos um exemplo de eventos simultâneos, no caso lá sem reposição, e também começamos a ter a ideia aí do que é um evento independente, certo? Quando a gente fala lá muito com reposição, quando um evento não altera o outro, a gente fez aquele exemplo dos dados, tá bom? Então, essa é a ideia que nós trabalhamos hoje. E na próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos resolver problemas sobre eventos independentes. Então, nós vamos aplicar a mesma coisa que aprendemos hoje, só que daí na próxima aula, tá bom? Nós vamos resolver mais exercícios aí para fixar bem, para entender bem esse conteúdo. Façam a lição de casa, a professora aguarda vocês na próxima aula. Um abraço.